Feira, 3 de outubro de 2025, para você que está acompanhando as notícias do Jornal Gente, os destaques desta manhã. Começar falando sobre a articulação política para a votação do projeto que vai mudar a quantidade de pena para alguns crimes do Código Penal brasileiro, justamente para favorecer aqueles que foram condenados recentemente pelo Supremo Tribunal Federal no processo de tentativa de golpe de Estado, dentre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. Aquilo que era para ser uma anistia caminha cada vez mais para ser uma redução de pena. O que se fala hoje é que há um caminho alternativo que está sendo construído para se reduzir o tempo de prisão em regime fechado da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro de 6 anos para 2, 3 anos. Esse é o termo que está sendo negociado com o chamado Centrão, que possui um grande número aí de parlamentares e tem se envolvido nessa articulação, modificando a ideia original daqueles que defendem uma anistia ampla, geral e restrita. Segundo o relator dessa matéria, o deputado Paulinho da Força, não há a menor chance de se votar uma anistia desta maneira no Congresso Nacional, segundo as conversas que ele tem e os interesses que estão sendo apresentados nessa questão. O assunto vai ficar para a semana que vem. Ficou em segundo plano depois da votação do imposto de renda. A expectativa é que o tema volte na segunda-feira, depois de um encontro do deputado Paulinho da Força com o presidente da Câmara Federal, o deputado Hugo Mota. Esse assunto que parece que saiu de pauta não saiu. Ele continua sendo tratado, assim como a Lei Magnitsky, que não tem sido mais tão falada no noticiário. Mas ontem, lá em Portugal, o ministro do Supremo Tribunal Federal e decano da Corte, Gilmar Mendes, falou a respeito da aplicação dessa lei no Brasil e também trouxe argumentos para defender que a lei não seja aplicada em território nacional. O que o ministro Gilmar Mendes não entendeu ainda é que essa lei não será aplicada em território nacional, até porque não existe a Lei Magnitsky no ordenamento jurídico brasileiro. O que acontece é o seguinte: as empresas elas vão adotar aquilo que a lei prevê lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, para não terem prejuízo lá nos Estados Unidos, porque a lei pune aqueles que não obedecerem à legislação e aqueles que forem enquadrados nesta lei fora dos Estados Unidos com punição lá nos Estados Unidos. Essa que é a grande diferença. Aqui no Brasil ela não tem validade mesmo e não terá validade. O que o Supremo está tentando articular e agora recuou um pouco porque o presidente Lula vai ter um encontro com o presidente americano Donald Trump e é claro que esse assunto vai ser tangenciado e algum tipo de resposta do governo brasileiro, da justiça brasileira, poderia prejudicar essa negociação comercial que deve acontecer. Aliás, deveria acontecer nessa semana e já foi empurrado com a barriga para frente. Mas há uma pressão para que esse assunto não seja abordado nesse momento pelo Supremo Tribunal Federal. Por mais que o Supremo possa ter uma caneta poderosa, e tem mesmo recentemente, porque está decidindo praticamente tudo na vida cotidiana do Brasil, nesse ponto não há tinta nessa caneta que possa ser mais forte do que o interesse econômico nos Estados Unidos da América. A grande potência mundial, a maior democracia do mundo, onde as empresas que têm algum tipo de relação lá nos Estados Unidos podem sofrer sanções lá, se não aplicarem a Lei Magnitsky na origem. Esse é o conjunto da obra, desse assunto importante que ganhou manchetes, que parece paralisado, mas não está. Por isso nós estamos contando para você na abertura do Jornal Gente de hoje. Cláudio Humberto, direto de Brasília, tem mais informações, falando sobre a CPMI do INSS, nos atualizando das novidades. Bom dia.